Ministro André Mendonça, o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-582-94, procedente de Mongaguá, São Paulo, com pedido de destaque que foi formulado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. Neste caso é agravante Paulo Viazovski Filho e agravados, coligação Mongaguá Sempre em Frente e Renato Carvalho Donato. Este agravo foi interposto contra a decisão, pela qual foi reformado o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para indeferir o requerimento de registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Mongaguá nas eleições de 2024. Na sessão do plenário virtual de 21 a 27 de fevereiro de 2025, o processo foi retirado de julgamento em razão de pedido de destaque formulado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. E antes de passar a palavra ao eminente ministro relator André Mendonça, eu registro a presença dos advogados do agravante Paulo Viazovski Filho. No plenário, o Dr. Rafael de Alencastro Araripe Carneiro, Dr. Felipe Santos Correia. Na sala de videoconferência, o Dr. Ricardo Vita Porto. E ainda no plenário, atuando em causa própria, o Dr. Renato Carvalho Donato, que é o agravado. Eu passo, então, a palavra ao eminente ministro André Mendonça, relator. Agradeço, senhora presidente, a quem renovo minhas saudações, a todos os presentes, também aos advogados já nominados. Eu farei uma síntese do meu voto, eminentes ministros, pedindo assim a atenção de vossas excelências, considerando que o voto também já havia sido lançado, ainda que com alguns acréscimos que agora faço, e por isso me deterei um pouco nas considerações sobre os fundamentos do meu voto. Nós estamos, como bem apontado pela eminente relatora, julgando agravo regimental interposto tempestivamente, e a peça recursal foi subscrita por advogado devidamente habilitado nos autos. Nada obstante, entendo não haver razão ao agravante. Bem examinada a questão, eu verifico que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que as partes não aduziram argumentos capazes de afastar os fundamentos nela expendidos. Me detendo aos fundamentos e razões do meu voto, em primeiro lugar, sobre a aventada incidência da súmula 24 do TSE e sobre a impossibilidade do aproveitamento, no caso concreto, das premissas do voto vencido, ratifico os termos do pronunciamento agravado. Isso porque não são colidentes as anotações de cunho fático probatória contidas nos votos prevalecentes e no vencido. De modo mais específico, não há discordância sobre a efetiva existência, tanto na posição do regional que prevaleceu, como na posição do regional que restou vencida, sobre a existência de alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É, portanto, um fato incontroverso, a partir do cotejo dos votos proferidos no julgamento do recurso e, como tal, passível de revaloração jurídica, mesmo em sede de recurso especial. Ou seja, aqui não se está revolvendo fatos, o que se está é se reinterpretando os fatos. O que é possível, segundo remansosa jurisprudência desse TSE, segundo a qual, a título de exemplo, cito o precedente relatado pelo ministro Raul Araújo Filho, no Aresp eleitoral
0600 400, dígito 43, procedentes do Paraná. Diz o precedente: não há reexame de fatos e provas quando as premissas fáticas estão devidamente delineadas no acórdão, podendo-se proceder à revaloração jurídica dos fatos ali consignados. Desse modo, afasta o alegado óbice sumular. Outro ponto que merece ser afastado diz respeito à tese de ausência de imputação de débito. Com efeito, a rejeição do ajuste contábil em apreço foi pela Câmara Municipal, haja vista sua competência privativa para o exame das contas de gestão do prefeito, na linha do que foi deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme precedente em repercussão geral no tema 1304, sendo certo que, em casos tais, não se exige a imputação de débito, sendo descabido se cogitar sobre esse aspecto, inclusive no parecer do Tribunal de Contas do Estado. Na espécie, as irregularidades que ensejaram a rejeição das contas de 2012 do ora agravante, que foi eleito para o pleito de 2024, encontram-se relacionadas na moldura do acórdão recorrido nos seguintes termos. Abro aspas. Isso, indo adiante, tanto o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi desfavorável, como a Câmara rejeitou as contas relativas ao exercício de 2012 da Prefeitura de Mongaguá, no já citado Decreto Legislativo 06 de 2023. Acerca dos motivos, prossegue o acórdão regional. Acerca dos motivos da rejeição dessas contas, entre o mais, foram consideradas as seguintes irregularidades. 1. Déficit na execução do orçamento. 2. Resultados financeiros e econômicos igualmente negativos. 3. Indisponibilidade financeira para o pagamento da dívida de curto prazo. 4. Descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Insuficiência no pagamento dos precatórios judiciais. 6. A falta de recolhimento dos encargos sociais devidos no exercício. E 7. A realização de despesas com publicidade em desconformidade com o artigo 73, 6, a linha B da Lei 9.504 de 97, dentre outras irregularidades. Isso está no acórdão do regional. As falhas em comento são rotineiramente balizadas pela jurisprudência desse Tribunal Superior Eleitoral como insanáveis e graves. Nesse sentido, a título de exemplo, cito da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, agravo regimental em recurso ordinário 0600 769, dígito 92, de relatoria do ministro Sérgio Banhos, RESP eleitoral 0600 940, dígito 19, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, agravo no recurso especial eleitoral 0600 634 93. Segundo esses acórdãos, tais parâmetros abordados no regional constituem vícios insanáveis e graves. Especificamente sobre o déficit na execução do orçamento, é verdade que a sua redução entre os exercícios financeiros pode, eventualmente, afastar a conclusão de má-fé, tese que é trazida pelos agravantes. No entanto, há óbices à adoção desse entendimento. Em primeiro lugar, a impossibilidade
de reexame de fatos e das provas dos autos, o que, com a devida vênia, fica evidente das razões do agravo interno, que faz remissão expressa à documentação acostada aos autos, citando dados que não são passíveis de extração da moldura do acórdão. Em segundo lugar, a lacônica menção em um dos votos proferidos de que a interpretação restritiva das causas de inelegibilidade também é amparada pelo princípio da legalidade estrita, não sendo admitível presumir-se má-fé ou dolo com base apenas em irregularidades administrativas ou contábeis, sem a devida comprovação da intenção de causar dano ao patrimônio público, em especial em razão das peculiaridades do caso, ou seja, redução do déficit em patamar considerável, no montante de 0,51%, porquanto nem mesmo permite a constatação que pretende o agravante, na linha de estabelecer comparativo entre os percentuais apurados desde 2010, providência a qual, como visto, somente seria possível mediante reexame probatório. E 3, a anotação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, lançada no parecer técnico, que ao final foi acolhido pela Câmara Municipal quando da desaprovação das contas de gestão do agravante e devidamente transcrito no acórdão regional, apontando reiterados alertas sobre a dissonância entre receitas e despesas. Leia-se do acórdão, ao menos 7 vezes isso foi feito, o que aponta a não adoção por parte do agravante de medidas de contingenciamento no que se refere aos gastos reputados absolutamente dispensáveis, como os elevados gastos em publicidade institucional. Ele aumenta os gastos de publicidade institucional e o faz no período vedado. Se isso não é dolo, eu não sei o que é. Gastar com publicidade em período vedado, se isso não for dolo, se isso não for intenção, nós vamos permitir que isso seja feito rotineiramente e não vai poder considerar uma conduta intencional. Veja-se o que diz o acórdão, fazendo referência ao que diz o Tribunal de Contas. Vale destacar que o ex-prefeito não tem a seu favor o argumento de que haveria escassez de recursos. Os elementos de prova colhidos pela auditoria do Tribunal de Contas do Estado demonstram que a condução da gestão foi pautada em má-fé, porque além de não ter adotado medidas de contingenciamento de despesas, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, o ex-prefeito ainda efetuou despesas absolutamente dispensáveis, como os elevados gastos com publicidade institucional. Portanto, o então gestor, ora agravante, foi devidamente alertado por diversas vezes sobre a discrepância entre receitas e despesas, tendo ainda assim aplicado parcela dos recursos públicos do referido exercício de 2012 na realização de publicidade institucional. Sublinho, nos 3 meses que antecediam o pleito, o que é vedado. Rememoro ainda que o gasto com publicidade institucional não é um gasto obrigatório, mesmo no período permitido, sendo que nada justifica, salvo se destinado a uma situação emergencial, o uso dessa verba. Ainda, por amor ao debate, há uma alegação por parte do agravante de que a situação em 2012 foi melhor. Interessante esse ponto. O percentual do déficit foi menor no último ano. Por que foi menor? É preciso
resgatar, essa consideração está no julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ele foi menor porque ele fez uma pedalada no último ano. Consta do acórdão do Tribunal de Contas que ele não empenhou a pleiteada condescendência que poderia haver por essa redução, também não se revela possível em face da existência de despesas não empenhadas. Em momento, abro aspas aqui, oportuno, procedimento esse que acabou por abrandar os resultados fiscais. Tem a nota de rodapé sobre esse ponto. O que ele fez? Ele pegou o FGTS de dezembro, ele pegou o INSS de dezembro, ele pegou do 13º, referente a empresas, ele pegou em relação aos professores, 1/3 de férias e despesas de pessoal requisitado do Fundeb, no montante de R$ 2.100.000 e não empenhou. Interessante que, quando ele trouxe, os advogados trouxeram esse argumento, eu fui nos autos. Um argumento interessante. Mas ele não empenha. Ele deixa para o sucessor. Aí não fica contabilmente registrada a despesa. Eventual adoção de compreensão diversa, com a máxima vênia, eventuais leituras dissonantes, viabilizaria ao gestor de má índole burlar a incidência da linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64, no que se refere ao déficit orçamentário, bastando, para tanto, gerar um mínimo decréscimo na relação despesa versus receitas, para que, de forma artificial, afastasse a pecha de mau gestor, exonerando-se assim da obrigação legal de envidar os esforços possíveis e necessários com o escopo de reverter o déficit e equilibrar as contas públicas. Sobre o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem-se que o entendimento do TSE é no sentido de que o descumprimento dos artigos 1º, parágrafo 1º e 42 da LRF constitui irregularidade insanável, que configura ato doloso de improbidade administrativa, que justamente com os demais requisitos identificados atrai a causa de inelegibilidade apontada no referido dispositivo, conforme precedente do ministro Sérgio Banhos, agravo regimental no recurso especial eleitoral 0600-426-89. Nesse sentido, colhe-se do pronunciamento do TCE, transcrito no corpo do acórdão recorrido, o seguinte: também foi apontado no parecer opinativo do Tribunal de Contas o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante ao não pagamento de precatórios e ao não recolhimento de encargos sociais, colhe-se, abro aspas, a desobediência de preceitos basilares na gestão pública, como previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da LRF, a falta de quitação de precatórios e o não recolhimento de contribuições previdenciárias constituem, em regra, falha insanável configurada de ato doloso de improbidade administrativa precedentes. Cito aqui, julgado do ministro, relatado pelo ministro Sérgio Banhos, 0600-940-19. Em relação à questão de precatórios, cito também precedente desse TSE e também concernente a encargos sociais, o que também é abordado no acórdão do regional. Em relação às despesas de publicidade, como já referido, gastos em período vedado, o que caracteriza a dolo. Por esses fundamentos, senhora presidente, eminentes ministros, eu nego provimento
É o meu voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O eminente ministro relator nega provimento ao agravo. Passa a palavra ao ministro que destacou, o ministro Floriano de Azevedo Marques, que está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, senhores ministros, senhora ministra corregedora, para que possa ser sintético, eu reputo que há duas questões centrais aqui a serem enfrentadas. A primeira é a incidência ou não da súmula 24 do Tribunal Superior Eleitoral como óbice por conhecimento dos recursos especiais, porque embora estejamos a debater aqui o agravo contra a decisão anterior, há uma decisão precedente que conheceu, o recurso especial eleitoral. E a segunda questão, se vencida a primeira, a existência ou não de dolo específico na conduta do gestor na prática das irregularidades que foram apontadas e levaram à rejeição das contas, de modo a configurar a improbidade administrativa. Iniciarei pelo óbice da súmula 24, mas, de antemão, eu fixo aqui em relação à matéria tão bem destacada pelo ministro relator, que, no caso vertente, nós não estamos sequer controvertendo quanto à incúria do administrador, a sua incapacidade de gestão e, eventualmente, ao abuso, que, ao meu ver, até poderia ter justificado uma ação de investigação da Justiça Eleitoral no gasto de propaganda. Nós estamos analisando a consequência da rejeição das contas para fins de deflagração da inelegibilidade. Começo pelo tema da incidência da súmula 24. Nesse particular, a questão de fundo que pressupõe o conhecimento do recurso especial eleitoral diz respeito ao preenchimento ou não daqueles pressupostos que a jurisprudência dessa Corte definiu para firmar a inelegibilidade neste particular, e eu vou evitar de repetir, que é do conhecimento de todos e todas nesse tribunal. Sobre o ponto da incidência da súmula 24, a divergência que eu tenho em relação ao ministro relator diz respeito com se haveria ou não controvérsia em relação à moldura fática considerada entre o voto vencedor e aqueles que o acompanharam e aqueles do voto vencido. Considerando a premissa jurisprudencial da Corte, no sentido de que o voto vencido, embora a parte integrante do acórdão, tem suas premissas fáticas consideradas somente quando não colidentes com a moldura fática registrada no voto vencedor, entendo, e aqui eu divirjo do ministro relator, que há uma contraposição entre as premissas fáticas assumidas entre o voto vencedor e o voto vencido. Explico. O voto vencido, no que tange ao dolo específico, que é o cerne da controvérsia, assumiu como razão fático-probatória o conteúdo do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tribunal esse que considerou irregularidades concernentes àquelas já apontadas pelo ministro André: déficit de execução orçamentária, resultado financeiro negativos, indisponibilidade financeira para pagamento da dívida de curto prazo, descumprimento do artigo 42 da LRF e falta de recolhimento de encargos sociais. O voto vencido, portanto, considerou como premissa fática essencial o conteúdo do parecer do TCE, que serviu de base à rejeição de contas pela Câmara Municipal. O voto vencedor, por seu turno, assume como premissa fática a ausência de fatos que comprovem o dolo específico na conduta do gestor, não a existência dos fatos ensejadores da irregularidade das contas, mas a ausência de fatos a comprovar o dolo específico na conduta do gestor. Ou seja, a corrente majoritária, após análise de todo o conjunto fático probatório, concluiu que, aspas, os fatos articulados não se subsumem ao artigo 1º, inciso 1, da alínea G da Lei Complementar 64. Percebe-se assim que, e aqui a divergência, há uma colidência entre premissas fáticas consideradas
cotejando-se o voto vencido dos votos vencedores. O ministro relator entende que, na verdade, a divergência se dá na qualificação jurídica desses fatos. Ao meu ver, no voto da maioria, que estabelece, como dito, a moldura fática a ser considerada nos recursos especiais, assume-se a absoluta inexistência de fatos indicativos do dolo específico na conduta do gestor. A corrente majoritária assumiu, portanto, que os alertas do Tribunal de Contas tiveram como objetivo dirigir advertências e ponderações tendentes a orientar o gestor a mitigar as irregularidades, sem adentrar a qualificação da improbidade administrativa, notando que, aspas, as condutas previstas de forma abstrata na impugnação ofertada em nada se confunde com os fatos subjacentes. E primo ictu oculi, podemos, sem qualquer digressão, afastar a certeza da existência de dolo específico por contrastar com a mera leitura literal do objeto da persuasão constante do julgado do colente Tribunal de Contas, fecho aspas. O voto vencedor destaca ainda que, aspas, não houve sequer alusão no julgamento do Tribunal de Contas de que haja então candidato burlado dolosamente o administrador de uma norma abstrata. Assim, segue o voto vencedor, carece a hipótese de base para incidência da norma supressora do direito à elegibilidade. Ou seja, o voto vencedor considerou que a premissa fática adotada pelo voto vencido, parecer do TCE, estava equivocada. Por fim, em declaração de voto, aderindo à corrente majoritária, o juiz Rogério Cury traz mais um elemento fático dissoante do considerado no voto vencido, e aqui eu registro, isso consta do voto do juiz Rogério Cury, que é, portanto, integrado, porquanto perfilou com a corrente majoritária, ao voto vencedor, que é o fato de que houve redução do déficit em patamar considerável no último ano do exercício, que é o ano de referência. Por essas razões, peço vênias ao relator para conferir provimento ao agravo interno e negar conhecimento aos recursos especiais eleitorais, não obstante a premissa que ora adoto, caso superado em plenário, admitindo-se, no caso superado esse óbice, o caso como revaloração jurídica do fato do quadro probatório. Passo a me manifestar sobre esse ponto. E aí eu, então, enfrento aqui no meu voto a questão do dolo específico nas condutas narradas. A demonstração do dolo específico, ao meu ver, não se satisfaz com a violação do comando normativo apenas. Demanda a identificação, no conjunto probatório, de provas que identifiquem a especial intenção do agente praticar ato ímprobo. No presente caso, o voto vencido no TRE São Paulo e o ministro relator, na decisão que conferiu o provimento dos recursos, indicaram o dolo específico do ex-prefeito, ora agravante, na circunstância de ter ignorado os tais 7 alertas sobre a dissonância entre receitas e despesas. E aqui eu destaco o trecho do voto vencido que faz menção a isso. Entretanto, há 2 pontos que me levam a discordar do entendimento do relator, destacando, ministro André, que eu não tenho qualquer divergência nesse particular com o fato de que a exigência de devolução integra ou não a inelegibilidade. Quanto a isso, estamos plenamente de acordo. Primeira circunstância, que é destacada no voto vencedor, é que as advertências e ponderações do TCE ao gestor municipal foram exercidas no âmbito do controle de contas, sem adentrar na qualificação jurídica do dolo da improbidade. E aí eu trago a citação e trago aqui um depoimento da minha experiência já há muitos anos em advogar nos tribunais de contas, no sentido de perceber essas recomendações, não como recomendações indicativas de um préter-dolo convolável a um dolo específico, mas naturais e inerentes à tutela da jurisdição de contas, que sempre faz recomendações a que sejam corrigidas as falhas. Por exemplo, cito aqui, todos conhecem, o julgamento de contas, presidência da República, pelo Tribunal de Contas da União, praticamente todo o exercício faz recomendações com relação ao pagamento de precatórios.
que é um problema crônico da administração pública federal, sempre procurando orientar no sentido de enfrentar este tema. O acórdão do TRE de São Paulo destaca, portanto, e aí eu falo do acórdão me referindo ao voto vencedor, é que o Tribunal de Contas, o órgão de controle de contas, realizou advertências e ponderações ao gestor municipal, deixando, contudo, de especificar imputações fáticas concretas que caracterizassem a improbidade administrativa. É evidente que a diferença entre violação abstrata de uma norma de responsabilidade fiscal que estabeleça a obrigação de todo gestor de manter o equilíbrio das contas públicas e a conduta deliberadamente dolosa de lesar o orçamento com gastos irresponsáveis e injustificáveis do ponto de vista do controle público. Trago também aqui o raciocínio referente ao voto vencedor do juiz já referido, Rogério Cury, no que tange à curva declinante do déficit da gestão municipal apreciada por ocasião daquela análise de contas. Vale destacar, por fim, que na linha do que afirma a doutrina, o orçamento público hoje deixa de ter prioritariamente uma função de instrumento de controle de despesas para se tornar uma ferramenta por meio do qual o Estado passa a conduzir, direcionando a sua ação e a dos demais agentes econômicos. Em conclusão, resumo a minha divergência com o ministro relator, saudando seu voto, nos seguintes fundamentos. 1. É o caso de incidência, ao meu ver, da súmula 24 do TSE, uma vez que entendo haver colidência entre a moldura fática considerada pelas correntes majoritária e minoritária, sendo esta a vertente majoritária determinante para o julgamento dos recursos especiais. 2. A colidência refere-se à presença de dolo específico na conduta do agravante, na qualidade de ex-prefeito de Mongaguá, que levou à rejeição das contas, na medida em que eu, data máxima vênia, entendo que a incúria administrativa não é, no caso concreto, suficiente para caracterizar o dolo específico. 3. Para a corrente majoritária, não há fatos que comprovem a especial finalidade de praticar a conduta ímproba. 4. É possível revisitar a premissa fática da corrente majoritária sem reexaminar o conjunto fático probatório pelo que incide o óbice sumular. E 5, ainda que superado o óbice sumular, verifica-se na moldura fática considerada que os alertas do Tribunal de Contas para o ex-gestor consistem em advertências quanto aos resultados financeiros e orçamentários da gestão, sem imputar fatos concretos que potencialmente configurassem a improbidade administrativa, que especialmente denotem o dolo específico de causar danos ao erário, enriquecer ilicitamente ou favorecer pessoalmente. E aqui, talvez me tenha escapado, mas revisitei isso, não consta da construção da decisão do Tribunal de Contas a imputação de que este déficit estivesse atribuído diretamente aos gastos com publicidade institucional, que concordo com o ministro André, praticados fora do período permitido, caracterizariam em si um ilícito punível, mas que refoge aqui ao tema da análise dos impactos da análise de contas. Por fim, não entendo ter havido demonstração do dolo específico, mormente, e esse fato me causa uma certa atenção, considerado o fato constante do voto da corrente majoritária de que houve uma redução do déficit verificado nos exercícios anteriores no exercício corrente aqui analisado. Com base nisso, peço vênia ao relator no sentido de dar provimento ao agravo interno e, na sequência, negar seguimento aos recursos especiais eleitorais. É como voto. Ministro que destacou, Floriano de Azevedo Marques, diverge, portanto, para dar provimento ao agravo e negar provimento aos recursos especiais, portanto. Ouvimos agora o voto da eminente ministra Isabel Galotti, retomando a sequência normal de votação. Senhora Presidente, eu peço a máxima vênia à divergência para aderir ao voto do eminente relator,
penso que não há divergência sobre os fatos e que o que foi feita foi uma qualificação pelo tribunal à luz do direito, da lei, da jurisprudência, e que as contas foram rejeitadas pela Câmara, apontando que houve gastos expressivos com publicidade institucional, mas, da mesma forma, não se recolheu valores de contribuições sociais e nem foram pagos de forma insuficiente os precatórios. Ora, diante da insuficiência dos recursos, deixar de pagar as contribuições sociais para fazer gastos de grandes valores com publicidade institucional no período vedado, como destacado pelo eminente relator, e isso não pode, mesmo que não tivesse havido essas 7 recomendações do TCU, do Tribunal de Contas Estadual, que já revelam que era uma conduta reiterada e conhecida, mas por si só deixar de recolher as contribuições sociais e pagar precatórios para pagar publicidade institucional em período vedado, a meu ver, é uma conduta muito manifestamente dolosa, com um dolo específico de tirar proveito para si, deixando de pagar despesas obrigatórias. Portanto, peço a máxima vênia divergência para acompanhar o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o ministro Antônio Carlos Ferreira. Presidente, eu cumprimento os eminentes ministros pela riqueza dos debates que acompanhei com a merecida atenção. Nada tenho a acrescentar às razões e aos fundamentos já oferecidos pelos eminentes ministros. Com a devida vênia da divergência, entendo que o voto do ministro André Mendonça não merece qualquer reparo. Por isso, com a devida vênia, acompanho o seu voto para também negar provimento ao agravo interno. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o ministro Ramos Tavares. Obrigado, senhora presidente. Renovo meus cumprimentos, em especial ao Dr. Rafael de Alencar Araripe, aqui presente, Dr. Felipe Santos Correia, Dr. Ricardo Vita Porto, que nos acompanha remotamente, e o Dr. Renato Carvalho Donato. Senhora presidente, eu farei juntada de voto escrito, ouvi atentamente os argumentos, acho que os argumentos já estão bem esgrimidos, tanto no voto do ministro relator, como do voto do ministro que pediu destaque, e eu pedindo todas as vênias ao ministro relator, sobretudo pela incidência aqui no caso do óbice da súmula 24, nas situações já reportadas, bem como pela presença inequívoca nos votos vencedores do acórdão do regional acerca da diminuição do déficit, eu acompanho integralmente o voto do ministro Floriano de Azevedo Marques. Agradeço a Vossa Excelência, que vota, então, acompanhando a divergência, como vota o eminente ministro vice-presidente Nunes Marques. Renovo os cumprimentos a todos. Eu, da mesma forma, senhora presidente, pedindo a mais respeitosa vênia e, ao passo que também elogio a profundidade e a preocupação do voto trazido pelo eminente relator, mas se estivéssemos aqui em situação contrária, se por 6-1 algum regional tivesse declarado a inexistência do dolo específico, nós estaríamos numa situação difícil. É mais comum quando o regional não debate. Aí a gente devolve. Nesse caso, 6 dos 7 membros afirmaram não haver o dolo específico. Então, eu, na esteira do parecer ministerial e do voto divergente, eu entendo que é óbvio sumular para que a gente tenha condições mínimas de revolver toda essa matéria de fato e de provas. Portanto, Vossa Excelência acompanha a divergência. Eu peço todas as vênias à divergência para acompanhar o eminente ministro relator todas as razões que forem especificadas por Sua Excelência, no caso da negativa de provimento, no seu abalizado voto, como também o voto do eminente ministro
Floriano, que destacou e que esbarrou no óbice da súmula, afirmando que não haveria como se reconfigurar. Desde o início, o ministro André Mendonça deixou esclarecido que se cuidava aqui de uma revalorização do quadro e não de um reexame do quadro fático, razão pela qual, com todas as vênias, como disse, eu estou votando no sentido de acompanhar o ministro relator e negar provimento ao agravo, e proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Floriano de Azevedo Marques, Ramos Tavares e Nunes Marques.